Olá, bom dia! Está no ar mais um programa Diálogo Plural e vai falar sobre o plano de carreiras dos cargos técnico-administrativos em educação, o PCCETAI, um benefício adquirido através do histórico de greves para os servidores em educação do ensino superior de Natal. E para debater sobre o PCCETAI, o Diálogo Plural de hoje vai conversar com o Dr. Carlos Alberto, que é advogado do Sinteste-RN, e com Ricardo Lago, que é coordenador de Educação e Formação Sindical do Sinteste-RN. A vocês dois, bom dia. Ainda bom dia, daqui a pouco vamos para o nosso início de tarde desse sábado, mas vamos debater sobre esse assunto, né? PCCETAI. É uma coisa meio complexa, acredito, para quem está em casa, é um termo muito complexo, né? Ricardo, me fala, o que é de fato, né, o PCCETAI e quando ele foi criado? Bom dia a todos. O PCCETAI é o plano de carreira dos técnicos administrativos em educação, tá? Ele foi criado através da Lei 10.091 de 2005. Agora, só que esse plano de carreira, nós só conseguimos através de muitas lutas, de muitas batalhas junto aos governos federal. Sim. E o que é um plano de carreira? Bom, um plano de carreira é tudo que está regido com suas normas, finalidades para o desenvolvimento do servidor ao longo da carreira nas instituições federais de ensino superior. Uhum. E, doutor Carlos, me fala, os técnicos administrativos em educação são os únicos servidores públicos que possuem esse plano de carreira e qual a importância disso? Bom dia. Em tese, ou melhor, até onde eu conheço, obviamente, o PCCETAI é o único plano de cargos e salários eminentemente completo. O que eu estou falando completo? Porque ele é um conjunto de normas que não são somente uma tabela salarial ou uma forma de promoção. Sim. É também um instrumento de gestão. Ele traz princípios, ele traz diretrizes, tá? Normas que regulamentam um plano de cargo e salário. Então, tecnicamente, isso definiria um plano de cargo e salário. E os outros planos de cargo e salário, ou dito plano de cargo e salário, que existe no Serviço Público Federal, eles normalmente só se atêm a uma tabela salarial. Sim. E a forma de promoção para cumprir essa tabela. Por isso que a gente diz que o PCCETAI é o único que é, de fato, um plano de cargo e salário. Uhum. E antes da criação, não é? Como é que era a composição salarial disso? Que antes era o que nós chamávamos de, se você acha PCCETAI complicado, vai ser mais complicado ainda, chamava-se de PUCRSI. PUCRSI? Era um plano de que a sigla era PUCRSI. E nada mais era do que uma tabela salarial e algumas normas que diziam como é que você evoluía dentro dessa tabela salarial. Sim. Mas não envolvia princípios, não envolvia diretrizes e, consequentemente, não era um instrumento de gestão. Por isso que não era num plano de cargo e salário. E o vencimento básico, gratificações? Sim, não. Tudo bem. É outra vantagem, aí seria uma vantagem do Está mais PCCETAI. organizado, né? Ele está mais organizado e não tem, por exemplo, a grande maioria dos planos de cargos e salários que existem hoje, que nós chamamos de plano de cargo e salário, está baseado em gratificações. Sim. Muitas vezes essas gratificações não são levadas à aposentadoria. O PCCETAI não tem gratificação. Sim. Então, todo vencimento ele é um vencimento colocado dentro do vencimento básico. O que o PCCETAI, nós vamos falar um pouco mais na frente, são incentivos de capacitação e qualificação, que a gente conversa daqui a pouco também. Tá bom. Isso. Ele já está determinando aqui que a gente vai começar agora, daqui a pouco, então vamos lá assistir um VT que vai esclarecer um pouquinho mais essa abertura sobre esse assunto, que é o PCCETAI. Vamos lá. O nosso plano de cargos e carreira, né, eu vejo como uma conquista muito importante, porque ele valoriza mais, né, o servidor. A partir de então, a gente tem um interesse maior por se qualificar, né? A qualificação é importante em qualquer serviço, em qualquer função. Então, esse estímulo para que a gente possa se qualificar, eu acho muito importante.
e especialmente o estímulo da universidade para a gente poder fazer mais cursos, poder fazer uma pós-graduação, né? Com certeza muito válido. Eu queria saber se há algum pleito do sindicato no sentido de há uma progressão de classe. Por exemplo, eu sou assistente de administração, nível D. Me formei, me graduei em administração. Se há a possibilidade de eu, no futuro, de repente, eu sei que hoje não tem, né? Mas no futuro eu progredir de classe e me tornar um administrador, nem que seja por um concurso interno, alguma coisa nesse sentido. Por favor. É o seguinte, dentro do nosso plano de cargo de carreira, ele só permite a progressão dentro da mesma classe. Sim. O nosso plano é dividido em 5 classes, Certo. tá? De A a E, né? E você tem a cada classe dela 4 níveis. Então você vai galgando dentro da mesma classe. Agora, eu sendo da classe D, eu não posso passar para a classe E. A promoção é dada através de programas de capacitação dentro da universidade, onde são feitos e nós vamos galgando, ou através de efetivo do profissional, que é através da avaliação de desempenho que é feita. E, Ricardo, os servidores podem progredir, no caso, né? E como funciona essa progressão funcional? Olha, ela tem uma carga horária para cada nível desse, tá certo? Uma carga horária mínima, que você pode galgar a cada 18 meses. Você faz os cursos, ou você tem cursos que vão além do que é exigido pelo cargo e você vai recebendo. Ela pode ser o que a gente chama de capacitação ou qualificação. Qualificação se dá mais quando o que é. O meu cargo é exigido apenas o nível médio, mas se eu fizer uma graduação, eu estou galgando, eu estou ganhando um percentual sobre a promoção da minha profissional, que no caso é de qualificação. Doutor Carlos, e já existiu de um profissional sair de um para o outro, né? Por que não existe mais isso? Você está falando de sair de um nível, exato. para o outro? Na realidade, até a Constituição de 88, você podia sair do nível auxiliar, ou do nível básico, para o nível superior, através de concursos públicos internos, que chamavam-se concurso de estudo interno. Só que o que a gente via era uma bagunça generalizada dentro do governo e acabava as pessoas fazendo um concurso simples e 6 meses depois se transformando em nível superior, em qualquer outra coisa. Então a Constituição vetou isso. Isso é uma discussão doutrinária também, tá? Porque alguns dizem que não vetou isso. Na verdade, o que se tem é que hoje, o que é certo é que existe uma proibição de ascensão funcional. Você não pode sair de um nível de escolaridade para outro nível de escolaridade dentro da coisa. Isso foi o que esbarrou o PCCETAI. Aproveitando a deixa dessa conversa, na realidade, a proposta da FASUBRA é um plano único que responde ao telespectador. O sonho da FASUBRA é ter um cargo único, um plano único, onde o cara começasse como elementar, podendo começar, e se fizer concurso, se fizer estudar, se fizer vestibular, pós-graduação, doutorado, ele poder ascender na carreira. Esse é o sonho. Sim. Lamentavelmente, nós não chegamos. Para minimizar esse problema, criou-se o incentivo de qualificação e o incentivo de capacitação que o Ricardo acabou de falar. Que não são gratificações, são incentivos. Entendi. Mas que vai para a aposentadoria. Pois bem. Segundo bloco, daqui a pouco, 30 segundinhos, não sai daí que já o Diálogo Plural está de volta. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre o PCCETAI, com a presença de Carlos Alberto, que é advogado do Sinteste RN, e com Ricardo Lago, que é coordenador de Educação e Formação Sindical do Sinteste RN. Vamos lá continuar sobre o assunto, né? Doutor Carlos, como funcionam os incentivos para qualificação e capacitação? Qual a diferença aí entre eles? O incentivo de capacitação nada mais é... Bom, partindo da premissa que nós temos um plano de cargo-salário perfeito e que é um instrumento de gestão,
esse instrumento tem que trazer formas de incentivos que o profissional estude e traga benefício para o cargo dele, para a empresa que ele trabalha, no caso, serviço público, consequentemente, melhore a qualidade de serviço. Isso vem através de cursos, não de cursos de graduação, mas cursos de aprimoramento, inglês, português, gestão, em suma, qualquer curso que traga melhoria e, dependendo do cargo dele, cada curso que ele faz de tantas horas, aí depende do nível que ele está, se é nível médio, nível superior, pode ser de 60 até 180 horas, ele vai galgando uma promoção onde aumenta, dá um passo onde aumenta o salário dele. Ele pode fazer ao longo da vida profissional dele, pode fazer 4 cursos e nesses 4 cursos ele vai aumentar o salário dele proporcionalmente ao curso que ele fizer. Então, para complementar, a gente vai ver um VT agora que fala justamente sobre as melhorias do PCCETAI. Vamos lá. Antes do plano de carreira, existia um nível médio, né, que eu era do nível médio, era chamada classe especial, que era todos os níveis médios eram iguais. No plano de carreira, houve uma distinção. Eles nos fizeram dois tipos de nível médio, um C e um D. E a nossa categoria ficou no nível C, o mais baixo, com a exigência de nível médio. Outros ficaram no nível D, né, que é um nível maior, até com a exigência de fundamental. Houve uma inversão de valores, porque a instituição é uma produtora de conhecimento, né, a universidade. Como é que a pessoa vai para um nível médio com a exigência só de fundamental? Sabemos que o plano de carreira do técnico administrativo tem 11 anos, então ele precisa passar por alguns ajustes, tem uma série de discussões sobre o tema. Então eu gostaria de saber como é que estava a questão da racionalização de cargos do plano de carreira. São muitas dúvidas, né? Ricardo, fica à vontade. Olha, isso, a questão... Existem algumas distorções, aí Carlos Alberto pode dizer melhor do que eu, né, dentro do nosso plano. Sim. Tá? Mas nós temos que fazer um levantamento histórico. O que aconteceu? Quando houve a isonomia, que a isonomia foi uma conquista nossa, como sempre eu digo, nada veio de mão beijada. Sim. Todas foram lutas de classe. E nós fizemos a isonomia com as fundações, que a diferença era grande. E depois nós fomos locados em cada nível ou situação pelo que você desempenhava e pela sua qualificação, tá? E muitas vezes você, por exemplo, era um técnico administrativo, você era psicóloga. Sim. Você teria que sair dali daquela função de técnico administrativo e ir para outro departamento que estava necessitando de uma psicóloga. Bom, o que aconteceu? Isso aí aconteceu que tinha pessoas que eram desempenhar funções de técnico administrativo, mas não tinha escolaridade de técnico administrativo. Então foi criado, por exemplo, lá nós tínhamos o auxiliar administrativo e o técnico administrativo, porque o técnico administrativo ele exigia você ter um ensino médio, né? Teve essas distorções que isso foram de bastante luta. A questão da racionalização de cargos. A questão da racionalização de cargos é sempre uma luta na nossa pauta. Agora mesmo, na nossa greve de 2005, ela está contida, mas como sempre, um prazo de 6 meses para o governo dar uma resposta, coisa e tal. A questão do aprimoramento, de você conseguir, pela sua qualificação, quando você faz a sua graduação ou pós-graduação. Doutor Carlos, você complementa sobre alguma coisa? Não, na realidade, antes... Você me perguntou da capacitação, da qualificação. Né? Para complementar, a qualificação, na realidade, é um incentivo para o profissional aumentar sua formação acadêmica. Então, se ele tem nível médio, que ele faça vestibular, faça especialização, mestrado, e cada curso, cada nível que ele chega, ou cada estudo que ele adquire, ele ganha uma possibilidade de receber um percentual que chega até 72,5% do salário dele, né?
isso é incentivo de qualificação. Mas o objetivo sempre, dentro do plano de cargo e salário, é sempre aperfeiçoar o profissional em benefício do serviço que ele presta e da qualidade do serviço da empresa, que no caso é o serviço público. Né? A questão da racionalização, que a preocupação dessas distorções que existem no PCCETAI, de fato elas existem. A gente precisa entender que o PCCETAI não foi o plano de cargo e salário que a Fazubra queria, foi o possível, e ele é dinâmico. Por quê? Nós saímos de um plano anterior que falava em datilografia. Hoje nós não temos mais datilógrafo, né? Hoje nós temos digitadores. Então, assim, as profissões estão se modificando, as funções estão se modificando, isso e as pessoas têm que acompanhar esse desenvolvimento. E, lamentavelmente, o plano de cargo e salário, ou melhor, a racionalização não ocorre tão rápido. Não porque o governo não pudesse mudar de nome, isso é a parte fácil. O problema é que sim tem impactos financeiros. Aí o governo não quer conversar porque ele sabe que qualquer modificação vai gerar um impacto financeiro. Essa é a dificuldade. E, Ricardo, existe o STEP? Como é que isso funciona? Bom, o STEP é exatamente a diferença entre um nível e outro salarial, certo? É a escadinha, né? Sim. Então, de um para o outro, geralmente, de um nível para outro, dá em torno de 3,5, se eu não estou enganando. 3,6, salvo engano. 3,6 hoje, certo? Hoje. Sim. Que há uma promessa que não é um reajuste muito significativo. Para janeiro de 2017, 17, perdoe-me, acrescentar 0,1% nesse STEP. Então Entendi. é isso. Tá? E, doutor Ricardo, nesse mês agora, de agosto, os servidores viram aí uma mudança nos contra-cheques, né? Isso. Que reajuste foi esse? A última greve de 2015, ela trouxe a compromisso do governo, dentre outras coisas, o reajuste agora em agosto de 0,5%, 5%, Sim. e a promessa de, em janeiro de 2017, mais 5%, e um aumento no STEP, como o Ricardo falou, de 0,1%, ele passando a valer a diferença entre o salário inicial e o salário subsequente, de 3,5% para 3,7% de diferença, certo? Então, nesse mês, nós tivemos, pelo menos o governo atual, ele, através da Lei 13.325, deu o aumento prometido na negociação da última greve, né? Vamos ver se em janeiro vem outro. Para a gente encerrar esse bloco rapidamente, o PCCETAI é uma lei, né? Número 11.091, né? Isso. Mas há riscos de se perder essa conquista? Olha, como uma lei, ela pode ser mudada a qualquer momento, né? Basta o governo. Claro que se nós tivéssemos uma relação seletista, tá? Essa lei a norma só podia ser mudada por negociação. Mas no serviço público nós não temos essa situação. Então a lei pode ser mudada quando o governo quiser mudar. Existe uma luta, Ricardo, por parte do Sinteste nesse sentido? Sim. Nós estamos num período, principalmente político e financeiro, de muitas interrogações. Ninguém sabe o que vai acontecer nesse país de hoje para amanhã. É verdade. Ninguém sabe o que vai acontecer de hoje para amanhã. De hoje para amanhã. De hoje para amanhã. Né? É verdade. Então nós vivemos hoje numa expectativa muito grande. Ninguém pode garantir o que nós teremos. Nem a garantia do nosso salário mesmo, nós podemos dizer que não. Pode botar meu cartão para vencimento dia 5 que nós vamos receber dia 5. Verdade. Porque isso já começou com os municípios e estados. Então, ninguém sabe, minha filha. Amanhã, é um outro dia. Pertence. Né? E vamos para o próximo bloco, daqui a pouco, continuar conversando sobre esse assunto. Fica aí, 30 segundinhos, a gente está de volta. De volta com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre o PCCETAI, com a presença do Dr. Carlos Alberto, que é advogado do Sinteste RN, e com Ricardo Lago, que é coordenador de Educação e Formação Sindical do Sinteste RN. Vamos continuar com esse assunto, PCCETAI. Muitas pessoas
direcionam aí essa sigla, né? É bom quem está em casa ficar atento. De repente você é um servidor, de repente tem um parente servidor, bom estar atento a tudo isso, né? Ricardo, é verdade que a última greve trouxe benefícios? Olha, toda greve, ela tem seus benefícios. Ela tem seu aspecto, também tem seus benefícios. Agora, acredito no movimento grevista, no movimento de campanhas salariais, quando ela tem a base, quer dizer, os nossos companheiros, nossos servidores, acompanhando esse movimento. Quem dá o tom é exatamente o grau que está de pressão contra o governo. Então, por exemplo, eu acredito que no movimento que nós tivemos no ano passado, Sim. que foi de 123 dias de greve, 60 e tantas universidades em greve, né? Nós conseguimos algumas coisas significativas. Por exemplo, nós conseguimos reajustar o auxílio alimentação, o auxílio saúde, o auxílio creche, coisas que estavam há muito tempo parado. Agora, como eu já lhe falei, tem determinadas coisas que ficaram para ser resolvidas depois. Tá? Entendi. E o percentual do aumento? O percentual de aumento é como o Carlos já falou. Nós tivemos em torno de 5,5%. Agora, no contra-cheque de auxílios, agosto... no caso. Não. O de percentual... Não, o de percentual teve um significado. Por exemplo, o auxílio creche, que variava, que isso depende muito da faixa salarial. O auxílio saúde e o auxílio creche depende muito da salarial. Sim. Mas ele passou assim, que estava entre 66 e 95 para 321. Entendo. Certo? Então, tudo isso é fruto de muita luta. E, doutor Carlos, o Ricardo falou da greve do ano passado, né? De que forma bem prática, assim, o que é que mudou, complementando o que o Ricardo falou? Olha só, mudou que, mais uma vez, o governo se comprometeu a sentar à mesa de negociação, nessas mesas de negociações que estão permanentes, e voltar a trabalhar a racionalização, a aglutinação da produção da carreira, evoluir o PCCETAI, tá? Mas, assim, nós estamos em 2016 e o plano é de 2005. Sim. Racionalização não houve até então, porque o governo sempre empanca na questão do impacto financeiro, que é o grande vilão, né? No final das contas, o grande vilão é o impacto financeiro. Tá? Mas eu acho que é uma luta constante, que tem que vir. Tá? É o dia a dia. Só para a gente deixar mais claro, para quem está em casa, né? Até porque é um tema bem, né? O que é essa racionalização, de fato? Deixa eu dar um exemplo. Você tem hoje, é um exemplo que é o mais evidente, você tem hoje o auxiliar de enfermagem e o técnico de enfermagem. Sim. Né? Os dois estão em níveis, me ajuda, C e D, não é isso? C e D. C e D. C e D. Mas na prática hoje não existe mais o auxiliar de enfermagem. Na prática do dia a dia, o técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem se misturam. Praticamente a mesma coisa. Faz a mesma coisa. Chegou a um ponto, inclusive, que o conceito de enfermagem acabou com o auxiliar de enfermagem. E todos os técnicos, todos os auxiliares de enfermagem, acho que com poucas exceções, todos eles já são técnicos de enfermagem. Então não faz mais sentido a existência do técnico do auxiliar. Pelo menos dentro do que entende a maioria da categoria. De fato, a gente como paciente, às vezes nem sabe quem é quem, né? Nem sabe quem é quem. Viu? Tá? Mas o que eu estou falando para vocês é o sentimento da categoria. Então não faz mais sentido. Então o que nós queríamos? Que essas duas funções fossem aglutinadas, transformando num único cargo. Entendi. Tá? Só que isso traz impacto financeiro. Tá, para o governo, e essa dificuldade. Esse é o problema. Ricardo, pode falar. A questão que o Carlos deu, esse exemplo, é exatamente o que eu falei anteriormente com aquele questionamento de Gutenberg. Sim, né? isso. É exatamente isso. A pessoa, quando estava lá fazia os mesmos desempenhos do assistente de administração na época, mas ele não tinha
a graduação, ele não tinha o ensino médio para ser enquadrado como técnico. Aí ele é enquadrado como auxiliar. Mas os dois fazendo as mesmas funções. Até porque o auxiliar é apenas um curso, né? Não existe uma graduação para ser auxiliar de enfermagem, no caso. Né? Além do mais, né, Carlos, muitas vezes as denominações, as mesmas funções, mas denominações. No caso, aí unificou, né? Mas isso aí não seria, de repente, um desvio de função? Não, desvio de função seria, no caso, sim, leva ao desvio de função. Sim. Leva ao desvio de função, né? Se não unificar, e hoje, por exemplo, é uma demanda que daria outra conversa aqui. Sim. O desvio de função que ocorre dentro das instituições federais. É evidente hoje, tá? Principalmente nos hospitais. Na universidade como um todo existe hoje desvio de função. Entendi. Mas aí daria outra conversa. Doutor Carlos, o PCCETAI é um modelo que pode inspirar outras categorias de serviço público? Sem dúvida. Talvez, né? Como isso? Se a gente parte da premissa de que o PCCETAI assim, me desculpe se houver outro, eu não conheço, que é o único plano de cargo e salário, de fato, plano de cargo e salário, que tem princípios, normas, diretrizes, é um instrumento de gestão, obviamente o ideal é que o governo pegasse ele como modelo para a implantação em outras situações, claro, respeitando a peculiaridade de cada carreira ou de cada órgão do governo federal. Lamentavelmente é o que a gente vê ao contrário, o governo quer acabar com o PCCETAI. Se ele pudesse acabar hoje, ele acabaria com o PCCETAI, porque incomoda. É a única categoria que tem um plano de carreira? Tecnicamente, sim. Sim, né? Se você observar, todo mundo tem um plano de carreira. Todos são chamados de plano de cargo e salário. Sim. Mas não é um instrumento puro de cargo e salário. Por quê? Porque normalmente se restringe a uma tabela salarial e a evolução que se dá nessa tabela. Não trabalha diretriz, não trabalha princípios, não é utilizado como instrumento de gestão. Algum complemento, Ricardo? Não, é só para dizer que o PCCETAI, ele não está só incluído nas universidades. Sim, claro. Ele está incluído nos institutos federais. Sim. É a mesma coisa. Oh, meu Deus, agora fugiu. Os marítimos. Os marítimos também. Sim. Os marítimos também. Tá? Então, quando a gente fala, como é um mundo maior das universidades, parece que é uma coisa particular, mas engloba todos do setor da educação. Todo servidor público da área de educação, técnico administrativo que não, professor, estaria dentro do PCCETAI. Certo. Doutor Carlos, muito obrigada. Obrigado a Ricardo, você. muito obrigada pelo engajamento dos dois nesse assunto. As portas estão abertas para os dois, para a gente falar sobre PCCETAI e outras coisas que tenham a ver com o trabalhador e com as melhorias para todos nós, não é verdade? E para você que está em casa, se quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as nossas atualizações no Twitter, o @SintesteRN, ou no nosso site www.sintestrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, facebook.com/SintesteRN. A você um ótimo fim de tarde e até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau, tchau.